Nos últimos anos, o consumo de podcast no Brasil passou por uma transformação gigante. E agora a gente tem um dado que deixa isso ainda mais claro. O YouTube realmente se tornou o principal meio de comunicação, a principal plataforma para a descoberta de novos programas no país. Segundo uma pesquisa recente que eu vou deixar aqui na descrição, nada menos que 81% dos consumidores semanais de podcast usam o YouTube para conhecer novos conteúdos, deixando para trás as plataformas como Instagram, Spotify e outras. Isso mostra que a forma como o brasileiro descobre, acompanha e consome podcast está diretamente ligado à força do vídeo e ao alcance da plataforma. O dado mais impressionante dessa pesquisa, galera, é que 39% dos ouvintes começaram a consumir podcast a partir de 2023. Ou seja, um público muito recente e que provavelmente já nasceu consumindo conteúdo audiovisual. E o YouTube não só ajuda as pessoas a descobrirem novos programas, como também influencia a forma com que elas querem realmente consumir esse tipo de conteúdo. Entre os ouvintes de 35 e 44 anos, 67% disseram que é importante que o podcast tenha vídeo. Entre os de 25 e 34 anos, o número é de 63%. Isso reforça uma tendência, pessoal. Já vem sendo falado há muito tempo. O podcast deixou de ser só áudio. Agora ele é audiovisual completo. Para você que está aí assistindo, você está me ouvindo e assistindo. Então, tem que entrar nesse mundo do audiovisual. A tecnologia está aumentando, os dispositivos estão tomando cada vez mais formas. Você pode assistir no celular, na TV da sala, enfim. Você tem essa facilidade de escutar e também visualizar. Já que eu falei de TV da sala, olha só esse dado, pessoal. 79% dos ouvintes consomem podcast em casa. E os dispositivos mais utilizados são os smartphones, com 61% de preferência, logo depois vem a TV, com 18%. Isso significa que cada vez mais o podcast está ocupando o mesmo espaço do entretenimento tradicional, competindo diretamente com séries, filmes, programas de televisão, enfim. E é exatamente aí que o YouTube se destaca. Ele já ultrapassou a TV, já tem vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, porque ele já é uma plataforma que o brasileiro usa para ver todos os tipos de conteúdo, de clipes musicais a tutoriais e agora também para assistir podcast. Outro ponto importante, pessoal, que essa pesquisa mostrou é que a preferência realmente pelo conteúdo local e em português é muito forte. 82% dos ouvintes valorizam o idioma e 77% preferem programas com origem brasileira ou regional. Isso é um prato cheio para os criadores de conteúdo, pessoal, porque ele pode ser também muito nichado. As pessoas acabam seguindo aquelas histórias locais ou aquele tipo de formato que fala com uma cultura de cada região. Isso é muito importante para os criadores locais. E aí que vem uma parte estratégica, pessoal. Se o YouTube é a principal porta de entrada para novos ouvintes, você precisa pensar no teu podcast de forma visual. Isso significa que você não precisa investir numa superprodução logo de cara, mas sim vale a pena explorar a gravação em vídeo. Pode ser com o teu celular, pode ser com uma webcam, pode ser com alguma outra forma, ou no estúdio como eu estou aqui agora. Mas você tem que explorar o áudio visual. Além de tudo isso aí, você precisa criar cortes para rede social, você precisa adaptar formatos para funcionar bem em telas grandes, telas pequenas, entendeu? Você tem que se adaptar ao que o mundo está fornecendo agora. A pesquisa deixou claro que o público quer ver, não só ouvir, e que a descoberta acontece muito mais pelo algoritmo do YouTube do que pela busca das plataformas de áudio. Agora, para quem produz conteúdo, isso é uma oportunidade pura, galera, é uma oportunidade de ouro. O YouTube oferece formas de monetizar, de engajar a audiência em si. Ao mesmo tempo, é um desafio porque exige muito mais cuidado com o cenário, com iluminação, com edição, com consistência, com frequência que a mídia gosta, né? Não é só gravar e subir e pensar que vai atingir várias pessoas, não. Você tem que ter estratégia, você tem que ter constância e frequência para que a mídia, para que o algoritmo entenda quem é você. E no final das contas, a mensagem é clara. Se você quer crescer realmente no universo do podcast no Brasil, ou no meio do audiovisual em geral, fazendo aulas para YouTube, para Hotmart, para qualquer outra mídia, o YouTube precisa estar no centro da tua estratégia. Você pode começar por ali, divulgar conteúdo, passar autoridade. Ele não é mais apenas uma plataforma, ele é uma vitrine onde o público está descobrindo o teu conteúdo. Eu sempre falo que todo mundo tem um conteúdo para divulgar. E se você tem esse conteúdo, grava ele, coloca no YouTube, que lá vai ser sempre a tua plataforma de entrada. Claro, tem as mídias digitais, num contexto geral, como redes sociais, né, Instagram, TikTok, outras mídias, que é uma rede mais de imediatismo, uma rede mais rápida, uma rede de conexão rápida. Agora o YouTube é conexão avançada, é uma conexão que passa autoridade. Então se você ainda não está criando vídeo para o YouTube, não está explorando essa possibilidade, talvez você esteja muito atrasado e está na hora de você começar, porque realmente quem aproveita essa onda primeiro vai surfar muito mais longe. Então galera, entra na onda do audiovisual,
divulga o conteúdo na mídia, e com certeza você vai ganhar muito mais autoridade. Eu já falei em vídeos anteriores aqui também no canal, onde o próprio ChatGPT tem recomendado pessoas, inclusive eu, a minha empresa, Digwin, ele tem recomendado por conta dessa entrega, dessa criação de conteúdo, essa frequência, essa constância. Então, se você tem hoje uma ideia de conteúdo, coloca na mídia, tá? Coloca lá no YouTube, coloca uma descrição boa, coloca um título bom, coloca uma thumbnail muito forte que chama atenção. O próprio algoritmo das redes sociais vai começar a entregar cada vez mais teu conteúdo. Se alguém pesquisar hoje, como aconteceu comigo esses tempinhos aí, pessoas pesquisaram por mentoria de podcast, criação de estúdio de podcast, no ChatGPT, e o ChatGPT acabou me recomendando. Então, você veja a importância do posicionamento digital. Tá? Então, se você não está nessa onda, entra agora. Se tiver dúvida, me chama aqui na descrição que eu vou te ajudar. Beleza? Um abraço, até mais.